Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui trazendo algumas informações importantes para vocês. Cara, achei interessante da gente trazer aqui. A gente tem, óbvio, notícias saindo, jornalista gringo trazendo notícia importante. Cara, situação do Almada. Eu estou de férias na Placar. Inclusive, eles estão ao vivo aí. Assim que acabar a minha live aqui, eu quero convidar você a ir direto lá pro programa Placar Aberto na Placar. O nosso amigo José Ilan, Raíza Simplício e todo mundo. Aí você já chega por lá já falando que veio pelo Paparazzo, lá na Placar no YouTube. Mas a gente tem informação importante para trazer para vocês aqui, já que eu não vou participar esses 15 dias na Placar, que eu tô de folga, tô de férias. Mas de férias da Placar não é de férias do Flamengo e nem das notícias do Mengão aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Por isso mesmo, a gente tem que trazer aqui, tá? Olha, a informação que eu tenho, apesar do Germán Garcia Grova trazer, que é o jornalista argentino muito conceituado, ele, Fabrício Romano, são jornalistas aí, né, do famoso, né, Here We Go, né? Ainda não, para mim, cara, a informação que eu tive é que não é um Here We Go ainda, tá? Não é Here We Go ainda. A novela persiste, virou uma minissérie, vai ser, acho que, mais rápido do que se imaginava. Mas eu vi canal aí, cara, acho que é Mundo Fla, colocando, olha que o Almada falou do Flamengo. Aí no vídeo inteiro não tem uma palavra do Almada sobre o Flamengo. Os caras têm que, meu irmão, tomar cuidado, sabe? Postar vídeo falando que tem alguma situação, não tem nada do Almada falando do Flamengo. Eles têm que tomar cuidado. Com relação à questão do Almada, eu perguntei aqui com minha fonte ligada ao Flamengo, falou que não mudou nada. Flamengo só está definindo o valor que vai pagar, já se acertou com o jogador e ainda não acertou com o Atlético de Madrid. Eu vou trazer a informação aqui do Germán Garcia Grova, do jornalista argentino, mesmo eu já tendo feito a minha apuração e tendo me passado que ainda não tem nada fechado. É óbvio que eles são muito bem conceituados, muito bem conectados, tem muita notícia importante. Então, cara, quando um Germán Garcia Grova, né, um César Luiz Merlo, ou aí num patamar mais acima, o Fabrício Romano trazem a notícia, a gente vai acreditar que realmente o negócio está encaminhado. Então, é o Germán Garcia Grova, ok? Vou trazer aqui a notícia, não é minha, é do jornalista argentino, tá? Flamengo e Atlético de Madrid estão em negociações já encaminhadas por Thiago Almada. O clube espanhol está disposto a negociar o meia atacante, ou seja, eles já definiram que vão negociar ele. O meia atacante argentino, que perdeu espaço na equipe, também, principalmente na Argentina, também durante a disputa do Mundial, não se valorizou, e perdeu também espaço no próprio Atlético de Madrid, por isso eles definiram que vão negociar. Segundo o jornalista argentino, o Germán Garcia Grova, a operação gira em torno de 28 milhões de euros. O Flamengo, então, superando a pretensão do River, que era de pagar 20 milhões de euros por 50%. E o River estava todo problemático para conseguir garantias, problemático para conseguir um parcelamento que não fosse tão grande. Então, segundo o Germán Garcia Grova, a operação gira em torno de 28 milhões de euros, cerca de 164 milhões de reais. É muito dinheiro. O Flamengo, que acabou de contratar o Paquetá, pagando muito alto, né? É muito dinheiro, meus amigos. O Flamengo contratou o Paquetá, contratou o Samuel Lino por 26 do Atlético de Madrid. Vai encaminhar agora 28 milhões com a Almada. Mas precisa, né? Tem que atualizar, tem que dar o upgrade, tem que contratar. O Flamengo, que gastou 42 milhões de euros com o Paquetá, o Flamengo para. O Flamengo chegando aí, por exemplo, a gente tá sabendo aí que o Real Madrid deve estar vendendo aí o Vini Júnior. O Flamengo vai pegar uma grana boa, mais de 30 milhões de reais nessa negociação do Vini. O Real Madrid está aceitando negociar o Vini Júnior se eles contratarem o Olise. Aí quando aceitariam negociar o Vini Júnior por 140 milhões de euros. Se você somar os 26 do Samuel Lino, 28 do Almada, que deve sair por 28. A gente já está falando aí de 54.
Aí mais 42 milhões de euros do Paquetá, a gente já está falando de quase 100 milhões de euros. Quase 100 milhões de euros. E aí, se você somar o André e todas as outras contratações, o Flamengo já chegou perto de gastar um valor de um Vini Júnior, de uma contratação de um Vini Júnior. Nenhum clube na América tem a condição de gastar o que o Flamengo gasta. É impressionante. O Flamengo realmente gasta muito dinheiro, tá? Então, 164 milhões de reais, 28 milhões de euros pelo Almada, 100% dos direitos, tá? Então, a informação que eu tive com uma fonte ligada à diretoria é que o negócio ainda não foi fechado, que realmente o Flamengo vai avançar, que é o momento do Flamengo tentar chegar num acordo agora que acabou a Copa, mas não tem ainda uma novidade para trazer com relação ao acerto final, apenas com o jogador, que o jogador aceita e que o Atlético de Madrid já respondeu ao Flamengo que aceita negociar o jogador. Então, o Atlético de Madrid já avisou que aceita negociar o Thiago Almada, que eles aceitam fazer negócio com o jogador. E agora é só o Flamengo chegar no valor que precisa, tá? Vou trazer aqui a situação do Danilo também para vocês, situação do Palmeiras, a situação toda aí envolvendo o Palmeiras. Preocupação no Flamengo, o Leonardo Jardim pode ter até 6 desfalques contra a Chapecoense, é lanterna no campeonato, mas é um jogo que o Flamengo precisa ganhar de qualquer jeito. Então, o Flamengo, atualmente, Arrascaeta, De La Cruz, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Luiz Araújo, Gonçalo Plata seguem em recuperação. Arrascaeta e Léo Ortiz já avançaram para os trabalhos com bola, ou seja, devem ser utilizados, mas ainda dependem de avaliação para não contar com até 6 atletas aí, que pode não contar, né? O Flamengo pode não contar, tá? Então depende de avaliação para saber se terão condição de jogo. E aí o Flamengo não poder perder aí tantos jogadores de uma vez só. Então, Lucas Paquetá permanece em fisioterapia sem previsão de retorno, ainda mais que é gramado sintético. Acho que o De La Cruz não vai para esse jogo por causa do gramado sintético. Arrascaeta teve a lesão durante a Copa. De La Cruz e Plata voltaram de suas seleções com problemas físicos e não médicos, deixando claro. O Leonardo Jardim explicou que o clube pretende controlar a carga dos atletas que retornam de lesão para evitar novos problemas físicos, ok? Ele fala que na Europa a gente faz pré-temporada para um mês, treina 5 semanas para depois voltar às condições. Então, com jogadores que estão há meses sem treinar e que a gente precisa fazer para colocá-los no mais alto nível, por isso a gente precisa ter muito cuidado e essa é minha grande preocupação, ter jogadores lesionados, e temos muitos por traumas, vale se dizer também, muitos por traumas e muitos voltando das seleções agora em dificuldade, tá certo? Trazer aqui também uma situação importante para vocês. O Arrascaeta e o De La Cruz são liberados pelo departamento médico, mas presença contra a Chapecoense ainda é dúvida, principalmente do De La Cruz, tá? Então eles foram liberados pelo departamento médico. A notícia aí trazida pela nossa equipe mais cedo, que o Arrascaeta estava ficando pronto, aí o Bruno Lemos trouxe ainda agora também confirmando. Então Arrascaeta e Nicolás De La Cruz foram liberados pelo departamento médico e já estão aptos para voltar a atuar. Apesar disso, a participação da dupla na partida contra a Chape nesta quarta-feira ainda depende da decisão do técnico Leonardo Jardim e de sua comissão técnica. No caso de La Cruz, há um fator adicional na avaliação. O uruguaio possui um histórico de desconforto em gramados sintéticos e a comissão técnica definirá em conjunto com o jogador se ele será relacionado para a partida ou não, tá certo? Então essa é a decisão aí que o Flamengo vai ter agora para o jogo contra a Chapecoense na quarta-feira. Jogo importantíssimo, meus amigos. O Flamengo precisa muito dessa vitória contra a Chape. Eu acredito até que o Palmeiras, de repente, possa ter uma dificuldade contra o Coritiba fora. E aí, é fora, não é? Vocês podem me ajudar aí? Alguém me lembra aí? Deixa eu ver aqui. Tem Atlético Mineiro e Bahia. Na quarta-feira tem isso na terça. Na quarta-feira, Chapecoense e Flamengo às 20h30 aqui, 21h30 do Brasil. É isso mesmo. Jogam antes Coritiba e Palmeiras. Se o Coritiba ganha do Palmeiras ou empata, o Flamengo joga para diminuir a vantagem ali. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? Tem ainda São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, que eu acho que empatam. Mas é isso. Flamengo, então, jogando na quarta-feira, dia 22, às 21h30, 20h30 aqui dos Estados Unidos, 21h30 do Brasil. Tá certo?